Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai discutir sobre tratamento de dados agora quantitativos, né? Então você foi lá, aplicou questionário, né? Analisou dados censitários, enfim, você tem uma infinidade de informações sobre aquelas categorias. E aí como é que eu faço para tratar, para tirar informações de maneira, né, com maior qualidade, para ter conclusões melhores na minha pesquisa? Então, o objetivo da aula de hoje é discutir um pouco sobre as possibilidades de tratamento de dados quando o dado é quantitativo, tá bem? Então a gente tem ali uma infinidade de técnicas, né, que a gente pode lançar mão. Bom, antes de mais nada, em qualquer pesquisa qualitativa, mas na quantitativa também, tentar entender o meu problema. Eu tenho o meu problema, tenho as hipóteses que eu quero, né, confirmar, refutar, enfim, que eu quero colocar em prova. Então, entendendo essa hipótese, eu vou traçar os meus instrumentos de pesquisa, traçar a minha metodologia. Bom, vou elaborar, sempre pensando nos meus instrumentos quantitativos, por exemplo, o survey, o questionário, né, o bom e velho questionário, que é um símbolo, né, de dado quantitativo, perdão. Eu vou elaborar esses questionários pensando no tipo de resposta que eu preciso, que tipo de dados eu quero cruzar. Então eu levanto lá no questionário muitas informações, muitas variáveis, né? Então posso perguntar questões socioeconômicas, posso perguntar a opinião do usuário em relação a alguma coisa, posso perguntar hábito, enfim, depende da sua pesquisa. Mas todas essas questões que eu tenho levantado, eu tenho que pensar em tipos de resposta. Afinal, o questionário ele é mais fechadinho, eu dou opções de resposta para ele. Como essas respostas vão ser tratadas no final? Então, quando eu elaboro o questionário, quando eu elaboro instrumentos quantitativos, por exemplo, um ensaio de laboratório, eu tenho que pensar como esse dado vai chegar para mim. Então, eu já tenho que ter uma ideia do tipo de inferência, do tipo de estudo e análise que eu quero retirar desse dado. Então, é importante já pensar também no tratamento de dados na fase de elaboração do instrumento. Então, é importante pensar nisso. Como eu vou tratar o dado quando eu quero aplicar um questionário? Né? Que técnicas eu posso utilizar? É sempre bom ver na bibliografia. Vou fazer levantamento, vou fazer algum tipo de levantamento de ensaio de laboratório. Como vem esse dado? Né? Esse dado, que tipo de número, que tipo de categoria de informação esse dado me traz? Ele é um nome, ele é um número quebrado? Eu tenho que pensar esse tipo de coisa, porque cada categoria, cada aspecto desse dado vai me possibilitar, né, análises estatísticas diferentes, por exemplo. Eu tenho diversas técnicas, que quadrado, ANOVA e tudo mais. Então, pensar, estudar isso antes, para depois fazer o meu instrumento. Então, vejo que a gente faz, né, um pouco vai de trás para frente também na pesquisa. A pesquisa ela não é tão linear assim. Então, importante compreender isso, controlar adequadamente o meu ambiente, tá bem? Que eu vou analisar, se eu vou coletar algum dado. Bom, os dados quantitativos, eu tenho a coleta deles, que pode ser tanto uma amostra probabilística ou não probabilística. Ou seja, eu tenho uma população que eu vou analisar, e aí eu vou retirar uma parcela dessa população para fazer a minha análise, né? Já que técnicas estatísticas permitem que eu faça uma amostra, que eu retire uma amostra daquela população que eu estou analisando. Pode ser, por exemplo, uma escola, um conjunto de escolas, estudantes de ensino médio, aquela população, vários estudantes, eu retiro uma amostra para conseguir analisar. Então, a estatística vai me dar intervalos de confiança em relação à quantidade ali que eu retirei. Tudo vai depender dessa relação entre população e amostra. Tem várias maneiras de retirar a amostra, né? E aí, a probabilística é a mais bacana, porque ela me permite, matematicamente, fazer inferências em relação ao todo, né? Então, eu retiro uma quantidade mínima de pessoas, de amostras ou de corpos de prova, por exemplo, num laboratório, uma quantidade mínima que eu vou fazer a minha análise e me debruçar e que vai permitir que eu tire conclusões sobre o todo, com 90% de confiança, com 98% de probabilidade daquela análise realmente representar o todo. Então, há técnicas matemáticas que me possibilitam isso, né? Há fórmulas que eu aplico para entender quanto que eu tenho, no mínimo, que retirar de amostra para a análise ser bacana, para a análise fazer sentido. Então, é bem importante, vale muito a pena eu fazer uma amostra probabilística. Não probabilística, eu retiro uma quantidade que me interessa e tudo bem, mas
ela perde, né? A análise perde um pouco, então é importante na hora de tratar os dados, garantir que você retirou uma amostra, né? Uma amostra probabilística, tá bem? Bom, eu posso fazer algumas análises em relação ao dado que eu recebi. Então eu tenho lá uma planilha com um monte de informação sobre a questão número 1, a questão número 2, a questão número 3, ou o ensaio que eu fiz, né, em relação à resistência, à atração, o corpo de prova 1 fez isso, o corpo de prova 2 fez aquilo, e há uma quantidade bacana ali de análises, né, afinal a gente quer saber o coletivo, não saber o que o corpo de prova A exatamente reagiu, então a gente tem, né, um interesse mais coletivo na análise. Bom, na análise descritiva, eu vou ter algumas informações que são bacanas e às vezes, dependendo do que eu estou fazendo, ela supre, né? Ela supre essa necessidade. Lógico, a gente vai ver que a gente pode ir mais para frente, mas a análise descritiva, ela vai permitir conhecer as características da distribuição dos dados. Então, quantos por cento, né, de cada aspecto que eu analisei se distribui ali. Então, eu vou fazer uma pesquisa de satisfação, né? Ótimo, bom, ruim, péssimo, quantos por cento, né, uma pesquisa de opinião, quantos por cento acha cada coisa, né? Então, posso fazer em histogramas, eu posso fazer uma mediana em relação a alguma ocorrência, tirar a média das respostas, fazer uma moda, né? Qual é a maior incidência que coloca ali, qual é a média de altura dos estudantes que eu estou analisando numa pesquisa sobre nutrição, por exemplo, né? Que eu analisei. Então, é esse tipo de conclusão que eu vou tirar. Ela é bacana, supre para algumas questões, mas a gente pode ir mais para frente, né? A gente pode fazer uma análise inferencial, né? Então, a estatística inferencial, né? O que a gente viu vai ser mais a estatística descritiva, né? Aquele basiquinho, moda, mediana e tudo mais, né? Diagrama de Pareto a gente pode tirar. Mas na análise inferencial, eu posso fazer correlações entre as variáveis. Então, eu tenho diversos testes, quadrado, né? Testes de correlação de variáveis. Eu posso fazer, inclusive, em Excel, né? Olhem lá no pacote de estatística, tem várias opções, né, que eu posso utilizar. Então, posso tentar entender se, com algumas ferramentas matemáticas que vão permitir que eu faça isso, entender, será que a variável gênero, né, masculino, feminino, será que a variável gênero influencia na resposta ao assédio moral numa empresa, por exemplo? Então, essa foi uma pesquisa que eu fiz com alguns alunos aqui da Unisa. Então, a gente fez uma pesquisa sobre assédio moral, a gente cruzou os dados. Será que o gênero, né, será que as mulheres se omitem mais ou são mais agressivas na reação em relação ao assédio moral no trabalho? Será que os homens são assim também? Ou será que o gênero não influencia? Tanto homens quanto mulheres têm comportamentos parecidos em relação ao assédio moral. Essa é uma análise inferencial, então eu tenho a variável gênero com a variável reação ao assédio, né? Então, eu posso cruzar e a estatística vai me responder se essas variáveis só coincidem ou se realmente uma influencia a outra, né? Então, vejam como a matemática, né, o conhecimento da ciência básica pode ser aplicado de maneira, né, muito bacana para a gente. Então, eu tenho essa correlação de variáveis, a inferência, né, eu vou fazer alguma inferência sobre alguma variável, como que ela se comporta em relação às outras. Posso fazer também uma análise multivariada. Por exemplo, análise fatorial, né? Um tipo de análise multivariada. Ela vai agrupar, essa mesma questão de variáveis 2 a 2, ela vai agrupar as variáveis agora. Ela vai ver que grupo de variáveis se conversam e qual força que elas têm em relação à influência entre elas. Então, é uma análise multivariada bacana, mas a gente tem que ver, isso interessa para o que eu quero saber na minha informação quantitativa. Veja que tudo está muito atrelado ao objetivo. O que eu quero chegar, né? Onde eu quero chegar, o que eu quero saber. Então, o tratamento de dado, ele vai ser escolhido pensando sempre em função do objetivo. Aliás, tudo, né? A metodologia, tudo mais. Então, posso utilizar até lógica fuzzy, né, para fazer as inferências. Então, informações ali, né, mais qualitativas de palavras, de satisfação, enfim, mas isso é mais para frente, né? Então, a análise multivariada e a análise inferencial já suprem de maneira muito legal, porque além de só descrever, olha, os dados que eu coletei são desse jeito. Não, a gente vai começar a fazer
né, pegar hipóteses sobre o que pode ocorrer, o que influencia, o que não influencia, quais são os dados que não se conversam ali na minha pesquisa, realmente eles não são determinantes naquele fenômeno que eu estou analisando, às vezes outros dados que eu coletei são. Então a inferência estatística, esses testes estatísticos são muito bacanas, vale a pena dar uma olhada, tá bem? Então a gente viu isso, né, que a amostra, ela é importante, não tem por que deixar, né, de fazer uma amostra probabilística, é bem mais bacana, vai dar muito mais confiança na nossa informação. A gente tem que tentar, ao máximo, evitar viés na pesquisa, então garantir que os instrumentos sejam feitos com rigor, né? E que a estatística pode ajudar muito a gente. A estatística é uma ferramenta muito bacana, vale a pena se debruçar, mesmo que você seja de humanas, né? Ciências sociais, por exemplo, eu posso fazer análise de dados demográficos, dar uma olhadinha no IBGE, no site, né? Como que eles utilizam, como eles coletam dados, eles chegam a conclusões, por exemplo, né? Eles fazem amostras de informação, como é que eles chegam a conclusões sobre todo o território nacional, né? Não é um censo, nem sempre o IBGE faz censo. Então algumas informações são de amostra, né? Vale a pena dar uma olhadinha, entender como eles fazem. Fundação João Pinheiro também é um outro lugar legal da gente olhar, eles sempre explicam a metodologia de análise de dados deles. Então a estatística tem muito para ajudar a gente, vale a pena se debruçar sobre esse tema, tá bem? E agradecer mais uma vez a companhia de vocês e até mais.